Aí, boa noite. Boa noite a todos. Pauta da 19ª sessão ordinária de 2025, dia 2 de dezembro de 2025. Solicito aos vereadores que registre frequência. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Expediente. Em primeira discussão e votação da ata 8ª sessão ordinária de 2025. Aprovado. Em leitura o ofício recebido, o senhor secretário realizará a leitura. Em leitura, projeto de lei 057/2025, autoria Executivo Municipal. Dispõe sobre regulamentação da concessão de benefícios eventuais pela Política Municipal de Assistência Social. Em leitura, projeto de lei 058/2025, autoria Executivo Municipal. Altera a redação do artigo 59 da Lei Municipal número 1241/2023, que dispõe sobre reorganização do Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de Nova Campina e da outras providências. Em leitura, projeto de lei 059, autoria Executivo Municipal. Estima a receita e fixa as despesas do município para exercício 2026. Esses projetos serão encaminhados às comissões competentes. Requerimentos. Em leitura, requerimento número 312/2025, autoria Antônio Carlos de Oliveira. Nos termos regimentais, requeiro à mesa ouvido o plenário que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Israel de Oliveira Júnior, prefeito municipal. Venho, por meio desta, respeitosamente, requerer, por meio deste, a realização de serviços de limpeza e roçagem na calçada localizada na rua Antônio Marcos de Oliveira. Em leitura, requerimento número 313/2025, autoria Antônio Carlos de Oliveira. Nos termos regimentais, requeiro à mesa ouvido o plenário que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Israel de Oliveira Júnior, prefeito municipal. Por meio deste, requerer a limpeza da rua Odila Santos de Araújo, situada no bairro Longa Vida, neste município.
Em leitura, requerimento número 313/2025, autoria Antônio Carlos de Oliveira. Nos termos regimentais, requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Israel de Oliveira Júnior, prefeito municipal, por meio deste, a implantação de sinalização viária na rua Antônio Marcos de Oliveira, situada no centro neste município. Em leitura, requerimento número 315/2025, autoria Antônio Carlos de Oliveira. Nos termos regimentais, requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Israel de Oliveira Júnior, prefeito municipal, por meio deste, requerer a pintura de faixa amarela na esquina da rua João Cardoso de Almeida, neste município. Em leitura, requerimento número 313/2025, autoria Josilaine de Oliveira Silva. Nos termos regimentais, requeiro à mesa, ouvido plenário, que seja oficiado excelentíssimo senhor Antônio Israel de Oliveira Júnior, prefeito municipal, solicitando ao setor competente da administração municipal para que seja realizado o serviço de roçada. Solicitar a realização de serviço de roçada e manutenção da estrada que liga o bairro Guilhermes ao bairro Itaboa. Em leitura ao requerimento número 317/2025, autoria Josilaine de Oliveira Silva. Nos termos regimentais, requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Israel de Oliveira Júnior, prefeito municipal, solicitando ao setor competente da administração municipal requerer informações sobre o repasse do incentivo financeiro adicional, o IFA, destinado aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Em leitura ao requerimento número 318/2025, autoria Célio dos Santos de Andrade, requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Israel de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete e informe a este legislativo acerca da realização do edital de pontos de táxi no município. Em leitura ao requerimento número 319/2025, autoria Célio dos Santos de Andrade, requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Israel de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete solicitar visita técnica e adoção de providências por parte da Defesa Civil referente a uma árvore de grande porte localizada na área residencial, a qual apresenta riscos à segurança dos moradores na rua Virgínia Bernardo, do distrito de Itaoca. Em leitura ao requerimento número 320/2025, autoria Valdinei Aparecido de Almeida, requeiro nos termos regimentais que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Israel de Oliveira Júnior, prefeito municipal, para que sejam verificadas as possibilidades de solicitação de limpeza de ruas no bairro Longa Vida, requerer a realização de serviços de limpeza nas ruas do bairro, tendo em vista a necessidade de manutenção da higiene, segurança e bem-estar da comunidade local. Em leitura ao requerimento número 321/2025, autoria Valdinei Aparecido de Almeida, requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado o excelentíssimo senhor Rafael, gerente da Eletroredes, solicitando verificação e correção de um poste de energia elétrica localizado na rua João Cardoso de Almeida, que se encontra visivelmente torto, oferecendo risco à população e à rede elétrica. Em leitura ao requerimento número 322/2025, autoria Antônio Sérgio de Oliveira, requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Israel de Oliveira Júnior, prefeito municipal, para que verifique junto ao setor competente a adoção de medidas de trânsito para desvio do tráfego de caminhões de carga pesada que atualmente circulam pela via lajotada do bairro do Braganceiro, ocasionando danos significativos ao pavimento devido ao peso elevado desses veículos. Em leitura ao requerimento número 323/225, autoria Antônio Sérgio de Oliveira, requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Israel de Oliveira Júnior, prefeito municipal,
para que verifique junto ao setor competente solicitar a construção ou instalação de um banheiro público na Praça Danilo Santana, localizada no distrito de Itaoca. Em leitura ao requerimento número 324/2025, autoria Antônio Sérgio de Oliveira, requeiro à mesa ouvido o plenário que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, para que verifique junto ao setor competente solicitar o plantio de grama na área situada entre a Escola Pedro Rodrigues Pereira e a quadra de esportes do bairro do Braganceiro. Em leitura ao requerimento número 325/2025, autoria Valdinei Aparecido de Almeida, requeiro à mesa ouvido o plenário que seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, para que verifique junto ao setor competente solicitar a troca das lâmpadas queimadas em diversos pontos no bairro do Braganceiro, tendo em vista que a iluminação pública é essencial para a segurança dos moradores e para uma melhor circulação no período noturno. Em leitura ao requerimento número 326/2025, autoria Valdinei Aparecido de Almeida, requeiro à mesa ouvido o plenário que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, para que verifique junto ao setor competente solicitar a instalação de uma lombada, redutor de velocidade, na rua João André da Silva, em frente à Igreja Pentecostal, localizada no distrito de Itaoca. Em leitura ao requerimento número 327/2025, autoria Mesa Diretora 2025-2026, requeremos à mesa ouvido o plenário seja concedida o requerimento de tramitação de projetos em regime extraordinários. Esses requerimentos estão incluídos na ordem do dia da presente sessão. Projeto de Lei 57/2025, de autoria do Executivo Municipal, e Projeto de Lei 58/2025, de autoria do Executivo Municipal. Esses requerimentos estão incluídos na ordem do dia da presente sessão. Tribuna do Povo. A palavra está com o senhor Mateus, que explicará aos presentes sobre o ofício de 01/2025, de sua autoria, com o tempo de 10 minutos, conforme a previsão do regimento. Boa noite, tudo bom com vocês? Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Matheus e estou morando aqui no município de Nova Campinas já faz 2 anos. E hoje eu trouxe aqui para os nobres vereadores, o que está havendo aí algumas reclamações perante o município, eu agradeço a presença de algumas pessoas que estão aqui, que vieram me apoiar, e eu vou falar para vocês, aqui para os nobres vereadores, hoje eu vim aqui trazer algumas demandas da população e representando o município de Nova Campina como cidadão, tá? Vim falar aqui para vocês que a população em si, o cidadão sempre está me mandando mensagem, a falta de medicamento na farmácia de Nova Campina, tá? Eu vejo assim que sem trabalho nós não compramos medicamento,
e sem saúde nós não conseguimos trabalhar, né? Então, assim, eu vim falar referente à falta de medicamento na farmácia. Recebi uma mensagem hoje de uma senhora que faltando o colírio, gente, na farmácia municipal. Faltando dipirona, gente, na farmácia municipal. Então, assim, eu estou de cara aberta, né? E repito para a Câmara Municipal, para o Legislativo, que vocês vão enjoar de ver a minha cara e representar o município de Nova Campina e a população de Nova Campina, tá? Segunda demanda, nobres vereadores, né, secretários, fico até feliz de todos os secretários estar presentes aqui, que é muito importante, né? A população pergunta, né, muitas mensagens também, eu vou fazer visita na casa, quando não estou trabalhando, né, não estou resolvendo os meus problemas, minhas coisas particulares, sobre as casinhas populares que foi prometido no tempo político eleitoral. Soube de vereador que a atual gestão disse bem assim, olha a fala, vamos esperar a poeira baixar, vamos esperar, porque a população, o cidadão, está abaforados, que fala, né? Estão muito abafados, estão todos abaforados. Por quê? É tão difícil viver em aluguel, eu não sei aqui se os secretários vivem de aluguel, né? É tão difícil, né, disponibilizar, né, 800, R$1.000, é tão difícil, dói tanto. Então, eu acho que o cidadão, e eu acho que os municipenses precisam ser valorizados, sim. E eles querem saber, tá? A pergunta para a atual gestão, para os nobres vereadores. O dinheiro está na conta. Está na conta. Então, eles querem saber quando, porque já se passaram meses. A verba não é hoje que chegou, é de meses, tá? Visitei, né, algumas casas para ouvir algumas demandas, né, sobre o trabalho no desenvolvimento social, não só comigo, mas também com as famílias, tá? Nós sabemos que aqui no município tem muitas pessoas humildes, pessoas que precisam. E o mais engraçado pessoas que pessoas que não precisam do trabalho, do desenvolvimento social, é ajudado, é apoiado. O que está acontecendo? A gente não está entendendo isso, tá? Então, assim, nem um cachorro, gente, fica sem água. Nem um animal de estimação, sabe, senhores presidentes, vereadores e presidentes aqui, a presidente, né? Nem cachorro, nenhum animal fica sem água, sem um alimento, né? Minha mãe não pôde estar vindo aqui, mas tantas vezes na minha mãe ir, né, no desenvolvimento social e ser negada essa cesta básica. Está aqui, secretários, eu falo a verdade. O município precisa saber da verdade, tá? Não continuar ficando em panelinha. Não continuar fazendo TikTok. Não é assim que funciona, tá? Faz tanto TikTok, né? Eu vejo assim, tantas postagens, tantas coisas, e a população ficando de fora, né? Venha aqui também falar sobre a perseguição que está acontecendo por esses dias. Já comuniquei aos nobres vereadores, né? Alguns não comuniquei porque eu ainda não tive a oportunidade, né, de sentar, de conversar, né? Porque eu acho que a atual gestão tem medo de um cidadão de bem que vai lá na casa do familiar, quer ajudar, né? E eu sempre repito, vamos fazer as coisas de coração, tá? Não é só no ano eleitoral, no tempo político, né, que sempre a gente vai estar de olho, sempre atento. Não, é sempre. São os 4 anos de mandato, né? Então, assim, eu venho falar aqui também sobre o começo de tudo, né? Atual gestão, atual prefeito,
Algumas pessoas me mandando mensagem, tenho prints aqui, falando referente a quê? Vai na saúde, secretário de saúde não atende. Por quê? O que está acontecendo? É tanta reunião? Porque que eu saiba, reunião tem agenda. Reunião tem agenda. E outra coisa que eu falo e repito, todas as quartas-feiras tem o horário lá, né? Para ser atendido no gabinete da atual gestão. Viu? A população chega lá, as mães largam as famílias na casa, os filhos na casa, ou até mesmo sozinho. E o que acontece? Chega lá, não pode atender. O prefeito está em reunião. Gente, se faz tanto TikTok, né? Vamos postar lá? Vamos? Não terá atendimento ao público hoje devido a uma reunião. Viu? Eu presenciei uma senhora de idade chegando lá. Foi encaminhada para o hospital, começo de infarto. Por quê? Por causa de um terreno, a prefeitura, a senhorinha vai lá resolver, ninguém quer atender, o prefeito, a atual gestão, secretários, não pode atender. Presenciei também, fui numa residência, né, lá, chegando lá, gente, se o secretário chegar, se os secretários, nobres vereadores, vou passar o endereço, chega nessa residência e veja lá. Vê se tem um óleo e um sal na residência. Aquilo apertiu o meu coração. Eu tirei da minha casa e passei. Fui no mercado e comprei. Né? Venho falar também, gente, que absurdo, gente. É muito feio. Muito feio. O engraçado é que na hora de pedir voto, vai lá. Pede voto. É muito bonito isso. Né? Gente, e assim, eu chego no desenvolvimento social... Eu sou ofendido por funcionário público do Conselho Tutelar, que me manda sair da sala. Que eu saiba, lá não é particular. Todo departamento público é público, todo mundo tem direito de ir e vir. Eu não tenho medo e repito, na prefeitura fiquei sabendo que eu sou taxado de louco. Sou louco? Sou. Eu sou louco. Por quê? Porque eu estou defendendo as pessoas que precisam? Não. Gente, então... Eu repito, e vou trazer demanda sim, tá? Porque a população, ela merece ser respeitada. Não é uma pintura no final do ano que vai resolver, né? Não é uma reforma de uma quadra que vai resolver. Por que só final do ano faz isso? A pintura, a cidade, o município precisa estar limpo, organizado, bonito, maravilhoso o ano todo, né? Então é o que eu falo, gente. Aí vem pessoas de fora, já chegam no município já com o quê? Cargo na prefeitura. Vereador o quê? Trabalhando no desenvolvimento social, fazendo visita em casa, e sendo vereador, roubando espaço de gente qualificada, porque Nova Campina tem gente qualificada para atuar em vários departamentos públicos aqui, gente. E eu repito, vou sim defender, porque o município ele precisa. A população precisa ser respeitada. Então, nobres vereadores, peço essa gentileza de todo o coração. E eu queria saber o porquê que pessoas chegam aqui, né? Pessoas, deixa eu só terminar, por gentileza. Pessoas que chegam aqui já com cargo na prefeitura, eu não entendo isso. E eu repito, realizei sim... Senhor Matheus, já venceu o seu horário para o regimento interno. Está aberto o tema livre. A palavra está franqueada aos vereadores com o tempo de 10 minutos, conforme prevê o regimento interno. Boa noite a todos. Boa noite. Pela ordem, presidente, nobres vereadores, servidores dessa casa, servidores municipais, cidadãos que nos acompanham. Vamos lá. A respeito, Matheus, ele está aí? Matheus.
muito bom sua coragem de vir aqui a público falar, tá? Só queria traçar alguns parâmetros, tá? E você depois, você pode até, né, no aconchego da sua casa, verificar o que é realidade e o que é, talvez, uma intenção, né, que eu vejo de tentar fazer política da maneira incorreta, tá? Vamos lá. Questão da senhora com infarto e terrenos, senhor prefeito. Eu acho que ele deveria, né, dar nomes, né, e onde são esses terrenos. Vamos lá. Casas populares, dinheiro que caiu. Mateus, não caiu dinheiro, Mateus. Então, assim, usar a tribuna, e com todo respeito, tá, Mateus? Olha aqui para mim, Mateus, por favor. Com todo respeito, essa aqui é uma casa do povo, mas é uma casa de leis. Então, assim, antes de pronunciar para um público que você está vendo aqui, um público grande, a gente tem que verificar se é verdade, né, o que estamos transmitindo. A gente está falando para quase 9 mil pessoas, né? Então, vamos lá. Então, gostaria de saber de você qual verba que veio, que está na conta, principalmente das casinhas populares. Com relação ao remédio, né, hoje nós temos um sistema, a prefeitura tem um sistema chamado UNDOC, você pode fazer requerimento ou com algum vereador ir lá reclamar, né? Deve ter explicação, o secretário da saúde está aqui hoje, né? Então tem que perguntar para o vereador, para o secretário. Não encontro o secretário, tem um sistema, né? Te ofereço, tá? Até meu escritório, se você quiser fazer algum requerimento, um ofício, vamos cobrar, né? Eu sou um dos primeiros a cobrar, o Mateus sabe disso. Não é mais fácil? Não está soando meio político o negócio? Está diferente, né? Por que não conversamos? Aluguel, concordo com você, tá? Voltando um pouquinho nas casas, eu acho que o aluguel, aqui em Nova Campina, para ser mais claro para vocês, eu sei que tem pessoas aqui que alugam casas, mas o aluguel para a pessoa que precisa é como se fosse um dinheiro perdido, não volta mais, né? Por isso que a primeira coisa que eu falei para o prefeito, a primeira necessidade foi casinhas populares, né? Projeto de urbanização e casas populares. Tivemos, há um tempo atrás, ainda a inflação desses aluguéis, né? E não é, acho que você falou 80 mil reais o aluguel, alguma coisa assim, é menos. Varia entre 800 reais o aluguel. Então, vamos lá, Mateus. A gente está trabalhando, né? Eu creio que a Rosana cadastrou certinho lá as casinhas populares, né? Para ser bem claro para você. Está tudo ok, não tem nada, não tem dinheiro no município, tá? Isso, eu olho quase todos os dias, a Rosana sabe disso, né? A gente cobra, o município cobra. Se quiser depois ver o tempo para mim. Ok. Tá, a questão do serviço social, né? Eu trabalhei no serviço social por 8 anos. Carol está aqui, foi minha companheira. Quando você diz, eu fui no mercado e comprei 1 litro de óleo, é um gesto bonito, Mateus. É um gesto bonito. Mas resolveria o problema dessa família? Resolveu no momento. Mas você não quer resolver para sempre o problema dessa família? Então, por que você não levou a demanda para o secretário? Mateus, tem regimento, tá? Então, assim, o serviço social tem pessoas competentes para fazer valer o direito das famílias, né? Então, assim, com todo respeito, é uma atitude incrível, né, você ir lá, ajudar a família, mas tem órgãos competentes para isso, Mateus, tá? Você sabe qual que é o nome disso? Garantia de direito.
Garantia de direito é o nome disso. Você ajudar da forma que você está ajudando, você não está garantindo o direito. Você está apenas prorrogando o sofrimento da família e não indicando ela, o órgão competente, para solucionar o problema. Tá bom? Agora eu vou falar sobre... Hoje é a última sessão, a sessão do ano, e assim, tem alguns pontos. Matheus, ficou claro para você? Tá bom? Beleza. Vamos agora pautar o que foi esse ano, né? Eu sempre gosto de fazer, né, o prefeito está aqui, rememorar, né, o que foi dito antes, como foi nosso trabalho. Eu comentei com alguns amigos meus que, assim, o quanto eu tenho orgulho de estar aqui, o quanto eu tenho orgulho de fazer parte dessa mesa. Defendo vocês, todos vocês, com unhas e dentes. Eu sei que vocês trabalham muito. Eu costumo dizer também que o brasileiro já é forjado na guerra, então a gente não vai para a guerra, a gente vai para o desafio, prefeito. E assim, temos desafios, né? Eu cito a questão da saúde, que é um desafio. O doutor Heber está aí? Não. Questão da saúde é um desafio. O social, alinhado, Carol. Meus parabéns, muito alinhado. Saúde, Matheus, muito alinhado também. Você sabe o que você faz. Rosana, já citei seu nome aqui, Rosângela, né? Mas os desafios, eles não param. Por que os desafios não param? Já comentei com o excelentíssimo senhor prefeito a questão do esporte, e não foi uma, não foi duas vezes. Nós precisamos, né, alinhar. Não é na teoria do direito, Arthur, aquela questão do freios e contrapesos. Ninguém está querendo se sobressair em cima do executivo. O que queremos é alinhar ideias, né? Tem 2 vereadores aqui de Itaoca, o ginásio de Itaoca ainda está fechado, prefeito. Então, precisamos alinhar, né, a excelentíssima senhora presidente sabe também da demanda. Tem problema, acho que no Barreiro também, que é um pouco mais tranquilo, né, porque lá nós temos um ginásio, né, um ginásio do distrito. E no Barreiro temos uma quadra que é da escola, né, é um pouco mais complexo, né, mas o problema é menor. Em Itaoca, não, o problema é maior. E assim, por algum... Se eu passar, seu Toninho, você me cede o seu tempo da mesa? Se eu passar um pouquinho? Ok. Jocélia? Se eu passar um pouquinho, o seu Toninho vai me ceder o tempo dele. Tá bom? Pode? Pode. Ok. E aí, essas demandas, ela vem até nós. Com certeza, a presidente tem, né, ouvido as famílias de Itaoca falar do ginásio, com certeza. Do Barreiro também, né? Temos a demanda do Correio, prefeito, que é uma demanda que está... Dia 4? Ó, gol. Gol mesmo. Ótimo. Então, já temos uma ótima notícia. No MAS, eu acho que a gente fez um bom trabalho, né? No meu caso, alguns projetos de inclusão, projetos que estendem um pouco o trabalho até do executivo, né? O Matheus sabe disso, alguns projetos que podem dar até transparência do que efetivamente é o trabalho de vocês. Na educação, indicações de projetos, foi lindo demais o projeto do Felipe Murba e do professor Tiago, aqui nessa mesa. E de frente para vocês eu quero agradecer. Eu quero agradecer muito, estar presente, quero agradecer quem me ouve, quem me vê. Quero agradecer, prefeito,
que eu fiz uma indicação sobre a criação do Conselho Municipal de Segurança Pública, porque aqui no município, como o direito, Arthur, ele é cíclico, né? Às vezes tem alguns momentos da nossa história que alguns pontos precisam ser alterados ou que gastam mais atenção para nós. E a segurança pública é essa. Hoje está tudo bem. Está tudo bem. Amanhã não. Amanhã pode se piorar. Então, chamar a população para o Conselho Municipal, de Segurança Pública é um ato de coragem, uma indicação minha, e o Executivo foi lá, né, e trouxe para nós, para aprovação do Conselho Municipal, porque só eles sabem aonde está a demanda, só os munícipes sabem, né, aonde tem o déficit do Estado. Voltando um pouquinho lá no esporte, prefeito, se não me falha a memória, o artigo 217 da Constituição, ele dá poderes e dá obrigações ao município, ao Estado, de apoiar o esporte. Então, eu te peço, como amigo agora, olhe para o esporte do município. Olhe para o esporte. A política pública mais próxima que você vai ver daqui para frente vai ser o esporte. E eu falo por todos os vereadores aqui presentes. Vereadores, desculpa se esse ano, às vezes, eu me exaltei um pouquinho, né, deixei de ser um pouco mais contido, e eu acho que tem uma sessão extraordinária ainda. Eu estou me despedindo já. Mas Deus abençoe a todos, uma boa noite para vocês, que Deus os acompanhe. Boa noite. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite ao pessoal que está em casa, nos assistindo pelas redes sociais. Boa noite, senhores vereadores, presidente. Boa noite, autoridade da cidade, eu, prefeito. Não podia eu deixar de dar uma boa noite para vocês, né, porque ver a casa cheia é muito bonito, né? Queria que fosse sempre assim nas nossas sessões, né, porque isso também traz um pouco mais de confiança para nós aqui. Queria só dizer que assistência social, né, eu acredito muito no trabalho da assistência social de Nova Campina, né, a respeito da Carol. Também a gente sabe do trabalho que eles fazem, né, mediante das condições que têm. Parabéns a vocês lá. Eu queria falar um pouco do meu requerimento a respeito da rua Antônio Marcos de Oliveira e daquele terreno ali que eu já conversei, já falei com o secretário, né, Marcelo, a respeito de poder estar intimando, né, a dona daquele terreno, porque cada dia que passa aquilo fica mais sujo, cada vez mais sujo, né? Eu acho que no começo a gente deu uma limpada ali, eu acho que a gente está na hora de dar ou ela faz o serviço, nós fazemos e ela paga no IPTU, né? Nós já temos uma lei para isso, né? Então vamos executar essa lei. E ali também na rua Antônio Marcos, eu acho que está faltando umas sinalizações, né, a respeito dos caminhões grandes que não tem desvio, né? A tendência é sair ali para a rua Antônio Marcos, desviando do centro, né? Porque não tem como passar no centro da cidade com o caminhão grande. Até propus num requerimento para poder estar conversando com a Plácido, entrando num acordo para ver se eles conseguiam deixar passar lá pelo terreno deles. Eu acho que, não sei se foi feito esse acordo, mas ali na rua devia ter uma faixa amarela ali, perto da escola, né, João Antônio, para que os caminhões grandes possam fazer, né, aquelas manobras ali. Quando tem carro ali, os caminhões têm que ficar manobrando, é um perigo constante ali.
de um acidente, de acontecer alguma coisa mais pior. Falar um pouco também do meu trabalho. Vivi aí esse ano cara limpa e dou a cara todo dia na rua, entendeu? O povo que precisa de mim, que vem atrás, é atendido, né, na mediante do possível, né? O que eu não consigo levar ao prefeito, levar assistência social, eu consigo do meu jeito, mas estou fazendo, né? Mas é isso aí. E vou continuar sendo o que eu sou, né? Se tiver bom, tá, mas se não tiver, eu vou ser o que eu sou, né? Então, a responsabilidade não vai fugir disso aqui. Agradeço, presidente. Obrigado. Pela ordem, presidente, boa noite a todos. Boa noite aos presentes. É satisfatório ver a casa cheia, né? A gente é acostumado com pouca gente aqui. E é bom que vocês participem, que estejam presentes, né? Eu vou falar primeiro do nosso amigo aqui, que eu não tenho intimidade, não conheço, mas a gente não pode deixar passar despercebido a fala dele aqui, né? Eu moro aqui em Nova Campina, eu nasci em Nova Campina, em Itaoca, né? Agora estou no meu primeiro mandato, e a gente procura sempre atender bem a população. Eu sou servidora pública há 7 anos, sou agente de saúde, estou no bairro, estou na rua todo dia. E eu não presenciei até o momento, agora, como ele está falando, a falta de medicamento. A gente sabe que depende do orçamento, depende de tempo, depende da logística, né? Então, a gente tem que entender que a gente trabalha em cima de logística. Então, um atraso ou outro pode acontecer, mas falta de medicamento por completo eu não presenciei. Trabalho há 7 anos no posto, onde o nosso prefeito era o secretário de saúde, agora o Matheus, com maestria, governa muito bem. À toa não é que pessoas de fora daqui vão embora e querem voltar e querem passar aqui em Nova Campina, né? E isso não é a minha fala como vereadora, tá? Não estou puxando a sardinha para ninguém aqui. É o que a gente convive no nosso dia a dia, tá bom? Sobre os programas sociais, a gente sabe que a Rosana coordena a pasta ali dos convênios, né, Rosana? A gente sempre, a gente faz parte do Partido Podemos, eu e o Carlinho, e a gente tem um grupo lá onde está aberto tal programa social, está aberto tal, vamos credenciar, vamos cadastrar Nova Campina, já mando para a Rosana está cadastrado, Josi, vamos aguardar. Então, é isso que a gente faz como Casa de Leis, né? Essa é a nossa função. Não estamos aqui para picuinha, para política, né? Fazer política, a política passou, e agora nós temos que trabalhar por todo mundo, né? Para todos, na verdade. Conheço o trabalho da Carol, conduz brilhantemente ali com o seu jeitinho, com a sua humildade, não tem nenhuma presença de maltratar ninguém, a gente vê o perfil da Carol, todo mundo conhece, né, gente? Então, vamos ser realistas aqui, tá? A gente está aberto aqui à crítica construtiva, Matheus. A gente está aberto a você falou que a gente vai enjoar de te ver, você é bem-vindo. Quando você quiser, você pode vir, a gente vai te ouvir. Para crítica construtiva, onde a gente vê que a gente pode ajudar, a gente está aqui à disposição de você, de qualquer população aqui de Nova Campina, tá bom? E convido você a participar das nossas audiências públicas, para você saber como que funciona o orçamento público, para você saber que não é assim de uma hora para outra que a gente consegue, depende de tempo, de demanda, de sistema, né? Então, convido você a participar da nossa audiência, vai ver onde está sendo aplicado o dinheiro, quanto tem, quanto teve, o que tinha, o que vai ter, entendeu? Então, eu deixo aqui a minha fala para você. Não estou falando de política, estou falando de como cidadã mesmo, tá bom? Agora eu vou falar sobre os meus 2 requerimentos que eu fiz hoje. Conversei com o secretário nosso, o Marcelinho, essa semana, a respeito de uma roçada que o pessoal lá dos Guilhermes vem pedindo constantemente para mim. É um trecho ali dos Guilhermes, no sentido de Itaboa, ali pelo meio, né, secretário? Você está a par do assunto? Então, a mata muito fechada, está prejudicando bem para quem ali tem muito transporte de lavoura, né? Então, a gente pede um olhar atento ali para aquele povo que precisa também, né, desse serviço.
Agora eu vou falar sobre o outro requerimento, que é o nosso secretário da Saúde está aqui, sobre o incentivo financeiro adicional, o IFA, né? Que eu fiz um ofício aqui pedindo informações sobre a situação que está o repasse no nosso município, se o incentivo vem sendo realizado de forma regular, se tem pendência e quais os motivos da pendência, e a previsão para a regularização dele, se é aplicável aqui no nosso município, né? Só informações, né? A gente quer a transparência das informações dos recursos públicos, tá bom? É isso, o meu requerimento hoje. Boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite a todos. Eu vou fazer uso da minha palavra, senhores. A gente recebeu 2 projetos, né? Um já foi lido, visualizado. Eu faço esse pedido de vista, presidente, tá? Do 58. 58. Bom? Muito obrigado. Pode ser. Doutora, ele No regimento podia. pode. Mas ela pediu para pedir de novo. Ah, tá. Você quer descrever um pouquinho, por quê? Um pouco não? Mas alguém pode fazer uso da palavra? Senhores vereadores, como não estava previsto em pauta, a presidente vai iniciar a votação de favoráveis e contra ao pedido de vista do vereador. Aos que forem favoráveis, permaneçam como estão. Que forem a favor do pedido de vista. E aos que forem contrários ao pedido de vista, por gentileza, se levante. Pode dar continuidade. Eu precisava. Qual que é o assunto e presidente, e você não consegue explanar para nós o motivo? Não, eu não tive tempo para analisar o processo. Ah, entendi. Entendeu? É o motivo. Você está com o projeto aí, Jocélia? Certo, a gente lê, vamos entender o que é, para a gente poder votar com certeza. Acima daí. Qual que é? Quer saber o projeto? Posso ler? Pode ler. Posso ler o projeto? Posso ler? Pode ler. Projeto de Lei número 58/2025. Altera a redação do artigo 59 da Lei Municipal número 1241/2023, que dispõe sobre reorganização do Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de Nova Campina e da outras providências. Artigo 1º. O artigo 59 da Lei Municipal 1241/2023, que dispõe sobre reorganização do Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de Nova Campina e da outras providências, passa a vigorar a seguinte redação. Artigo 59. Os profissionais do quadro do magistério que exercerem suas atividades em unidades escolares localizadas na zona rural ou que, residindo na zona rural,
exercerem suas atividades na zona urbana farão jus ao transporte fornecido pelo município de Nova Campina ou indenização de deslocamento. Parágrafo 1º. A Secretaria Municipal de Educação deverá, no início de cada ano letivo, escolher entre o fornecimento do transporte aos profissionais do quadro do magistério ou a indenização de deslocamento. Segundo, a indenização de deslocamento será calculada conforme a distância entre a sede da Secretaria Municipal de Educação e a unidade escolar onde exerce suas atividades, observados os seguintes percentuais: de 0 a 20 km, 8% sobre o valor da hora-aula efetivamente trabalhada. De 21 a 40 km, 15% sobre o valor da hora-aula efetivamente trabalhada. Terceiro, caberá à Secretaria Municipal de Educação encaminhar, no início do exercício do profissional do magistério, à Coordenadoria de Recursos Humanos, a relação dos servidores beneficiários desse artigo. Quarto, a indenização de deslocamento não se incorporará aos vencimentos para qualquer efeito e não servirá de base de cálculos para vantagens funcionais. Essa é a lei. A alteração, né? Praticamente só mudou o texto. Pode pôr. Só ali, o que eu vi que mudou muito, não sei se mudou muito, né? É a questão de ser facultativo ou não, né? Pelo que eu entendi. É isso. Escolhe. Isso. Agora eu acho que não é. Dá licença, não é o profissional que vai escolher, é a secretaria. É os dois. É em comum. Tinha-se uma dúvida que era se o da zona urbana fosse escolher, né, não poderia escolher lá. O texto não diz isso. Tanto faz. Se ele for dar aula lá, na zona rural, ou de lá para cá também. Posso estar enganado, mas a lei acho que... Entendi. Entendi. Esse pedido de vista é por causa de alguns professores que vieram falar comigo. Tá, vamos embora. Alguns que utilizam. Entendi. Não nós. Ordem do dia. Em única discussão e votação, requerimento número 312/2025, de autoria Antônio Carlos de Oliveira. Não estava aqui? Porque a gente não sabia que havia pedido de vista.
Ah, então não está na pauta. Isso, não, é porque o pedido foi feito agora. Tá, então vai. Então, agora já está em votação o pedido de vista. Aqui, deixa eu ver. Está em votação o pedido de vista. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Rejeitado. Em única discussão e votação, requerimento número 312/2025, de autoria Antônio Carlos de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 313/2025, de autoria Antônio Carlos de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 314/2025, de autoria Antônio Carlos de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 315 de 2025, de autoria Antônio Carlos de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 316, 2025, de autoria Josileine de Oliveira Silva. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 317, 2025, de autoria Josileine de Oliveira Silva. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 318, 2025, de autoria Célio Santos Andrade. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 319, 2025, de autoria Célio Santos Andrade. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 220, de 2025, de autoria Valdinei Aparecido de Almeida. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 321, de 2025, de autoria Valdinei Aparecido de Almeida. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 322, de 2025, de autoria Antônio Sérgio de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 323, 2025, de autoria Antônio Sérgio de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 324, 2025, de autoria Antônio Sérgio de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 325, 2025, de autoria Antônio Sérgio de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 326, de 2025,
de autoria Antônio César de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 327, 2025, de autoria Mesa Diretora, 2025 a 2026. Aprovado. Tenha sido aprovado os requerimentos 327, 2025, determino a suspensão dos trabalhos por 10 minutos. Vereadores, vocês vão parar os 10 minutos? Pode continuar. Vamos parar? Pode começar. Pode. Retornando aos trabalhos. Em segunda discussão e votação do projeto de lei número 56, 2025, de autoria Célio Santos Andrade. Aprovado. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 057, 2025, de autoria Executivo Municipal. Aprovado. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 058, 2025, de autoria Executivo Municipal. Aprovado. Não havendo mais nada a tratar, convoco, senhores vereadores, para a 13ª sessão extraordinária, que será realizar após o encerramento dessa. Cancelou lá a votação do projeto 58. Para Cancelou? votar, por favor. Cancelou lá? É, daí eu coloquei para votar. Tá. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 058, 2025, de autoria Executivo Municipal. Aprovado. Não havendo mais nada a tratar, convoco, senhores vereadores, para a 13ª sessão extraordinária, que será se realizar após o encerramento dessa. Em nome de Deus, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos.